Olá, minha querida fraternidade de luz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos lá para mais uma orientação, aqui girando mais uma chave. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre as conexões, tá? Eu já conversei com vocês muitas vezes sobre isso, mas eu acredito que eu tenho que reforçar um pouco mais sobre a dinâmica de relacionamentos que está nascendo nessa sociedade que está passando por transformações, tá? Qual que é a dinâmica estabelecida hoje, né, que está sendo rompida? É o tradicional, que é onde você se une às pessoas, não só romanticamente, mas todo tipo de parceria tem um contrato, né? Você tem algumas ações e comportamentos que você deve ter dentro desses contratos. Por exemplo, eu sou mãe, meu filho, ele tem que se comportar comigo assim, assim, assado, porque senão isso não tá certo, isso tá errado, isso tá certo. Tem toda uma dinâmica girando em torno dos rótulos e dessas parcerias. A era de Aquário é uma era que pede um distanciamento emocional sobre as relações e também a quebra desses conceitos e crenças que eram direcionados às parcerias. Então, como que funciona isso na prática? A gente vai começar a ter, todos nós, conexões fortes com pessoas que a gente nunca viu na vida, pessoas com idade diferentes, pessoas totalmente aleatórias, tá? Por quê? Porque é um modo da gente começar a desconstruir esse sistema de crença onde a gente tem algumas regras para se relacionar com o outro e para aceitar o outro. Então, muitos de nós vai ser pegos aí de surpresa por conexões fortíssimas com pessoas que a gente nem imaginava ter, tá? Isso eu já estou vendo há alguns anos, mas agora começou a acontecer com pessoas próximas de mim e pessoas que não estão despertas, tá? Não estão despertas. Então, o espiritual, ele já está trabalhando muito forte nessas conexões, principalmente na diferença de idade. Isso daí está muito forte mesmo, pessoas assim, se conectando. Vou dar um exemplo: pessoas que já estão no terceiro ato da vida se conectando com pessoas do primeiro ato, e isso trazendo um grande conflito de crença para ambos, tá? E trazendo muitas modificações, muitas, na dinâmica de vida de ambos. É claro que tudo isso que eu estou falando tem a ver com pioneirismo. Então, geralmente, os primeiros sofrem mais, né, para estourar, para entender o que está acontecendo. Então, nesse momento, para a gente que é desperto, é um momento bastante complicado, porque se a gente que é desperto entende essas dinâmicas, entende, né? Já é difícil, imagina para quem não tem essa consciência. Então, o que a gente precisa entender? Que essa conexão que você tem com uma pessoa específica, ela não é única, tá? Isso eu já falei e volto a falar aqui nesse canal. Não existe só uma conexão, existe várias, várias. Só que a diferença é que tem pessoas que fazem acordo com várias pessoas, né? Geralmente são espíritos mais antigos que têm aí aprendizados com outras pessoas, várias outras pessoas. E tem pessoas que não, que têm um aprendizado único com uma única pessoa.
tá? Então tem que observar isso, qual é o tipo de contrato que você tem, né? Mas eu posso te afirmar que não existe só uma conexão. O que é importante é você entender que vão começar a acontecer conexões que vocês podem confundir com amor romântico, tá? E na verdade a conexão que você tem com a pessoa é uma conexão que veio gerar uma energia para você ter um estouro no seu trabalho, para que você consiga canalizar uma mensagem espiritual e mudar a vida de outros. Você precisa começar a identificar qual é a energia que é gerada com essa parceria, tá? Até nos encontros de almas, que é romantizada, e quem está nesses encontros, comece a prestar atenção qual é o tipo de energia que você e essa pessoa gera, tá? Porque isso também vai ajudar vocês a se distanciarem mais da pessoa, tá? E entender que há um cordão energético que une você a essa pessoa, tá? E esses assuntos que eu falo aqui são assuntos muito delicados, porque tem a ver com um campo, assim, é como eu vi esses dias uma propaganda aqui no YouTube mesmo, de uma mulher falando sobre a espiritualidade, que esse mercado espiritual é o mercado mais corrupto que existe, porque são pessoas que não se deram bem na vida e começam a falar de coisas que estão além da explicação. E isso está reverberando a semana inteira na minha cabeça, porque é muito complicado quando você lida com o espiritual e tem muito pouco conhecimento as pessoas. Eu vejo isso nas pessoas que me procuram, né? Vocês aí, eu estou com esses vídeos há alguns, alguns anos. Não lembro se esse canal tem anos. Enfim, mas eu falo no Poder do Oculto há alguns anos. E tem pessoas que me acompanham há muitos anos e tem um nível de fragilidade no conhecimento muito grande. Então eu vou começar a falar um pouco mais aqui para que vocês tenham uma consciência e não se sintam enganados, né? Eu sinto que falta uma verdade dessas pessoas que trabalham na espiritualidade, em explicar que o espiritual é muito importante, não para que a gente realize as coisas, na verdade, mas para que a gente tenha força para se manter firme nessa terra, diante do vazio que muitos caem, né? Então o espiritual ele vem dando um suporte para você, né? Você imaginar que tem algo além daqui, te dá força. Então eu acredito que falta essa verdade de falar para as pessoas, olha, tudo é crença. Isso também é uma crença, né? Você quer acreditar nisso? Você tem consciência que isso é uma crença? Né? Igual o encontro de almas, né? Twin Fly, eu acho que é Flame, assim que fala, diz que eu não fui ver, teve um filme aí na Netflix também, falando sobre encontro de almas, e eu vi uma pessoa falando que eles inverteram tudo, enfim, é um mercado isso daí, né? Tudo é um mercado, tudo tem um nicho onde gera custo, gera ganhos. Então, você pode passar uma vida inteira esperando alguém perfeito, né? Ou ficar numa dinâmica tóxica. Então, é muito importante que eu, né, dentro desse conhecimento que eu tenho, da minha postura, do modo que eu penso, falar para vocês, todos vocês que estão aqui, tudo é crença. Vocês têm que escolher o que vocês querem acreditar, tá? Dentro do meu processo de despertar espiritual, se vocês olharem meus vídeos lá do começo, eu passei um tempo muito debilitada, muito mesmo. E foi através de uma conexão,
Hoje eu estou conectado com essa pessoa? Não, só se for no astral, e eu acho muito difícil, porque eu nem sonho com a pessoa. Mas eu lembro que na época eu passava tão mal, que eu fiz vários decretos para a espiritualidade, pedindo ajuda para seguir a minha vida, porque eu vi que aquela dinâmica não era benéfica, tá? Não é benéfica. Então você tem que ter o discernimento. Se você está numa dinâmica de relacionamento onde você se sente mal, que você se sente para baixo, que você não se sente motivado, não é para ser divino isso, entende? Então, só que não é eu, Natália, e nem, sei lá, o xamã, nem o padre que tem que falar isso. Você tem que ter consciência de até que ponto você consegue ir, sabe? Até que ponto você consegue ficar vulnerável. Então, são coisas que tem que refletir. Por isso que ficou reverberando isso que essa moça falou, que é um mercado muito corrupto, que as pessoas são muito fragilizadas e levadas a isso. Mas são fragilizadas porque querem. Porque a partir do momento que você entende que tudo é crença, você escolhe crer. Você escolhe. Não existe verdades absolutas, existem pontos de vista diferentes. Então, o que que é verdade? O que que é a verdade para você do mundo? Qual que é a verdade que você quer acreditar? Sabe? Que você não vai apontar o dedo para ninguém como sendo coagido a acreditar naquilo. Então, são coisas que você tem que observar, porque fica um pouco complicado isso, você jogar a responsabilidade em outras pessoas. Então, falando da minha história aí, eu não tive mais contato com a pessoa, e assim, foi uma pessoa que veio realmente para destravar em mim o que eu tinha que fazer, que eu estou fazendo até hoje, entende? E não que essa pessoa, ela foi a gota, sabe? A gota para a taça transbordar. E hoje eu estou em outro encontro e diferente, né? E teve outros e outros e outros, e assim a gente vai caminhando. Mas o importante é você identificar qual é a energia que gera você com aquela pessoa. O que que acontece? Porque muitas pessoas falam para mim, eu tô no encontro de almas, mas a minha vida financeira tá um caco. Vou falar para vocês, experiência própria também. Esse primeiro encontro que eu tive, que foi a gota d'água, desandou o cardo para mim e para a pessoa. Tá? Muita escassez. Porque aquela conexão mexeu com as feridas da falta, da rejeição, tá? A escassez mesmo que tinha dentro de mim e da pessoa. Então você tem que ter essa consciência, tá? Já essa conexão que eu estou é uma conexão totalmente diferente. É uma conexão que gera prosperidade. E é uma conexão diferente, porque já é uma conexão que o espelhamento é mais profundo, a consciência dos dois é mais profunda, e outra, há uma identificação real da conexão, da importância da conexão, coisa que lá atrás não houve. Um só achava que era uma conexão, um só queria manter a conexão. Não. Na conexão que eu estou no momento, não é só um que quer manter, não. Tá? É os dois que entendem, as duas que entendem. Então, isso eu tô falando de uma, mas são várias conexões que eu tenho, tá? E que você também tem. E que você tá dando super foco a uma só. Então, assim, tem que observar, porque
conexões que geram escassez, dor, não são conexões que vão trazer o que você está imaginando. Então, se você começar numa conexão onde começa a ter perda demasiada, dificuldade para dormir, todas aquelas coisas pesadas, cai fora. Faz decreto, faz visualização, meditação, cai fora, tá? Porque é uma sabotagem, você tá manifestando uma sabotagem, tá? Então tem que observar. Isso quem tem que ver é vocês, não eu e nem ninguém, porque vocês não tá na dinâmica com a pessoa. Posso falar para é um encontro de almas, mas você tem que decidir, né? Se você quer ficar ou não numa conexão onde você se sente mal, se sente traído, né? A pessoa nunca escolhe você. Então, são coisas, hoje eu tenho um olhar assim, né? Eu vejo muitos canais, principalmente a gente aqui da América do Sul, é um povo muito emocionado, muito emocionado. Então, eu vejo assim, 90% das leituras é tudo sobre o passado, tudo sobre o passado. Meu Deus, é um ciclo viciante, né? As pessoas não conseguem entender que se alguém não está com você é porque não tem que estar, sabe? Se você está sozinha é porque você tem que estar. Então tem uma dificuldade de entender que o outro tá com a pessoa ali porque ele escolhe. Ah, mas ele é isso, ele escolhe. Ou essa pessoa tem algum tipo de incapacidade de raciocínio, então interno, ou dá um medicamento. Mas se for uma pessoa que tem as capacidades cognitivas, tal, tudo certinho, a pessoa tá porque quer. Então tira isso, ele me ama, mas tá com a outra. Não, quem ama prioriza, gente. Você, se a pessoa tá com outra pessoa, é que você não é a prioridade. E se você não é a prioridade, você está sendo colocado em segundo plano. Tá? E eu não tô falando daquilo de todo mundo tem que ser a sua prioridade, tá? Essa pessoa, ela tá colocando a prioridade dela na frente. E você não tá nos planos, tá outra pessoa. Então tem que observar isso, tá? Precisa ser observado isso, porque vocês acabam presos em situações que não vai modificar nunca. E daí coloca a culpa no mercado espiritual, né? Sendo que é uma decisão sua. É uma decisão sua. Eu vejo correntes que falam assim, chama gêmea, umas gêmeas não existem, que não sei o que. É uma decisão de cada um, tá? Eu sinto assim que eu devo pregar, decida, sabe? Qual que é a sua crença? Tá, a sua crença é nessa? Beleza. Você sabe que isso é uma crença? Sei. Então tá bom. Sabe, eu quero que vocês tenham a reflexão. Então, não é que isso é verdade, isso é mentira, é a sua crença. E você sabe o que isso leva a você? Sei, então tá bom. Tá? E é isso, certo? Outra coisa que eu acho que é isso que eu gostaria de falar. Gostaria não, falei. Que tinha outra coisa que eu gostaria, que eu queria falar, mas eu esqueci agora. Se eu lembrar, eu falo. Vamos lá para a leitura da energia Yin e Yang. E outra coisa, falando sobre a energia Yin e Yang. Toda leitura que eu colocar aqui não é específica
ligada ao encontro de almas. Porque na última leitura eu comecei a reparar que é uma energia universal, tá? Então a energia Yin e a energia Yang, eu tô falando a energia, essas duas polaridades a nível mundial, tá? Então, quando eu falar o feminino tá assim, o masculino tá assim, é mundial. Vocês observem a dinâmica como sendo mundial ou particular. Ela vai acontecer em várias escalas, mas é necessário que vocês entendam essa dinâmica, tá? Não é exclusivamente só de um casal. E lembrando que a gente tem essa energia Yin e Yang dentro, tá? Que elas casando resulta em algo muito próspero, tá? É outra coisa aqui que agora eu lembrei. Eu vejo, já falei outras vezes aqui no canal, mas eu vou reforçar. Eu vejo um divino feminino muito machucado, atacando muito o masculino. Todas as pessoas que vocês verem chamando o masculino de macho escroto, embuste, sei lá o que, tem tantas palavras, mas macho escroto é algo que incomoda o meu ouvido. Incomoda de uma tal maneira que vocês não têm noção, sabe? Eu sou mulher, sou mãe sol há muitos anos. E assim, eu tive muita ajuda de homens e mulheres. Eu nunca tive, tive parceiro, mas passei uma grande parte da minha vida só, né, em solitude. Mas eu sempre achei muitas pessoas que me ajudavam, inclusive homens, né, e sem ter nada em troca, tá? Porque vocês veem que, né, a beleza não é algo evidente aí, né, para falar que é interesse deles. Enfim, eu acho e me incomoda muito essa levada de mulheres sofridas, né, com dor, com feridas, que culpam exclusivamente o homem, né? Eu sei que tem várias situações de agressão, já apanhei também, tá? Então eu sei o que eu tô falando, mas eu cheguei num ponto que eu acredito que a gente precisa olhar o outro como ser humano, né? E que o outro é uma construção. Eu sou uma construção da minha vida, dos valores que foram me passados, dos valores que eu tenho hoje. Eu não posso, né, ferir o outro dessa maneira, desrespeitar o outro dessa maneira. É como se fosse uma guerra que está acontecendo, né, entre homens, principalmente do feminino em relação ao masculino. Eu sei que tem coisas que precisam ser modificadas, eu sei que tem uma questão, tudo tem um porquê por trás, né, das dinâmicas. Eu sei que às vezes a dinâmica da agressividade, ela é importante, ela funciona, né? A revolução ela só acontece se há um movimento agressivo, né? Mas eu acredito que é necessário a gente que está aqui nesse canal da fraternidade, da irmandade de luz, orientar no nosso dia a dia esses grupos, né? Principalmente essas meninas. Eu tenho um filho, né? E uma filha também, e eu lembro que um dia eu até comentei aqui, que ele disse: olha, mãe, eu não sei como que vai ser mais para frente, porque as minhas amigas, elas só chamam eu de macho escroto, né? E elas não querem me conhecer, elas já me colocam num lugar de não fala, né? E ele falou: não sei como que vai ser mais para frente, né? Como que vai ser essa dinâmica. E isso faz algum tempo. E eu peço para vocês que estão aqui nesse canal, oriente as pessoas que você vê
né, agredindo o masculino dessa maneira, porque todo masculino ele nasceu de um feminino. Então, se o feminino ele tá machucado, o masculino vai estar, tá? O masculino vai estar. Então, é preciso que a gente tenha uma compreensão maior sobre o outro. Eu não estou falando de relações onde você só doa, mas eu estou falando de relações que você compreende o comportamento do outro, que você se compadece, né? Tem compaixão pelaquela identificação com o emocional do outro. Então, isso daí eu falei no canal essa semana, vou reforçar aqui, né? É muito importante passar para essas novas gerações, né? Essas crianças, nossos netos, né? Os filhos, quem trabalha com o coletivo, passar a importância de respeitar a espécie, todas as espécies, todas que existem nesse planeta. Entender que cada um teve uma vida, cada um teve uma experiência. Todo mundo, gente, você dá o que você tem. Se você nunca recebeu amor, como que você vai dar amor? Você entende? Não tem como. Então, assim, as meninas precisam pensar melhor quando você se envolve com uma pessoa, né? Se você tem uma reflexão, vê que a pessoa é problemática, já não teve um desenvolvimento, busca pensar assim, olha, é melhor eu buscar outra pessoa, mas não colocar você numa situação de risco e depois apontar que a pessoa é errada, né? Sendo que você se colocou naquela posição. Então, eu sinto que há uma passação de pano, sendo que todo mundo é ser humano, todo mundo reflete, e você tem o poder da escolha. É claro, salva-se aí as pessoas que têm casamentos, relacionamentos arranjados. Aí é outros 500. Mas quem tem o poder de escolha tem que refletir, tá bom? Para depois não ficar reclamando. Vamos ver aqui, peço ajuda aos meus guias e mentores espirituais, Ezequiel, Samuel, Lúcius, Rovena, meu clã cigano, Cigana Valéria, Dom Valentim, Dom Vladimir. Vamos ver aqui. Vamos ver. Energia in. Qual que é a energia? Como que estão, né? O feminino. Caiu aqui. O diabo. Devil. The devil. O diabo. E o 9 de espadas. Vamos lá. Feminino preocupado aí com as finanças. Feminino preocupado com a adequação social, trabalho. Feminino aí se libertando de amarras também, tá? Mas aqui tem uma energia muito um pouco densa, emocionalmente. Feminino tá trabalhando aí com a parte densa da matéria. Essa energia tava na última leitura, tá? Energia de terra aí muito forte, né? E quando a gente fala da energia de terra, a gente está lidando com as mazelas do mundo, doença, apego, ciúme, violência, tá? O feminino vê a rainha de copas, o 9 de espadas e o diabo. O feminino tá trabalhando aí com as sombras, né? Com as sombras. Provavelmente aqui houve comunicação ou uma dinâmica entre o feminino e o masculino que fez aí, está fazendo o feminino refletir profundamente, algumas até com uma certa perturbação do comportamento, porque é o que eu acabei de dizer. Não existe um brigando só, tem duas partes, né?
você brigar com alguém, pra você brigar, você tem que brigar com alguém. Então é uma dinâmica, né? Uma simbiose que acontece ali, ou pro positivo ou pro negativo. Então não existe assim, ah, só eu. Não, se o outro teve alguma atitude, é porque você gerou alguma coisa. Então tem uma troca, sempre existe uma troca, ok? Mesmo que seja inconsciente em alguns casos. A questão é que o feminino aqui entra numa energia de lidando com as próprias sombras, né? Do seu comportamento, do seu ato. Aqui tem uma forte reflexão do feminino sobre as amarras, sobre algo que acorrentava o feminino, tá? Eu sinto o feminino se libertando de uma corrente aqui, em relação ao masculino. Eu sei que essa libertação não é fácil, tá? Porque o feminino tá lidando com as sombras, com os vícios, mas é importante esse momento para o feminino, tá? Muito importante, porque o feminino, ele tá realmente, ele tá mostrando, tá vendo uma toxicidade aqui. Vamos ver qual a energia do masculino. Qual a energia do masculino? Energia Yang. Olha lá. A crueldade aqui, né? O masculino também tá numa energia do 9. Só que aqui, ó, o hierofante. Vamos lá. Terra igual. Só que o hierofante tem a ver com os compromissos, tem a ver com as autoridades, hierarquia, casamento, as crenças, a torre. O masculino, ele tá lidando com uma ruptura aqui, num sistema de crença, uma ruptura num compromisso antigo. Eu vejo aqui que há uma preocupação masculina, assim, tá num momento bastante difícil, bastante, assim, é como se tivesse uma... E se o masculino não passou ainda, vai passar nos próximos dias. Aqui tem uma ruptura com compromisso antigo, tá? E isso causa aqui muita preocupação para o masculino. E o feminino se sentindo liberto de certa maneira, mas lidando com as sombras, tá? Então a dinâmica tá nesse grau aí. Vamos ver o que o espiritual espera da energia Yin e Yang. Olha lá, 2 de ouros. Chase é a chance. Aqui precisa ter uma parceria, né? Um compartilhar das experiências. Na verdade, uma compreensão, né? Aqui o vento que bate lá, bate cá, né? Precisa ter um discernimento, uma compreensão de como que acontece os ciclos, né? É necessário ver que temos situações parecidas, passamos por coisas, pelas mesmas coisas. O que vai fazer com que a gente mantenha o equilíbrio é realmente essa cumplicidade. O espiritual quer que vocês troquem, tá? Chase aqui é a chance. O espiritual tá esperando uma troca na matéria, tá? 9 de ouros e o 4 de paus e Filmmaker, que é o cavaleiro de copas. O espiritual espera que tenha uma união, tá? Que traz uma comemoração. Pode ser que tenha pessoas de Sagitário aqui. Tem algum tipo de troca, né? Que pode acontecer dentro dessa parceria.
E aqui fala de sentimento, né? Tem sentimento. E aqui o espiritual espera que com a união do divino feminino com o divino masculino e essa aceitação do vento que bate lá, bate cá, essa união que traz uma compreensão e uma cumplicidade resulte aí numa grande realização. E numa grande realização juntos, mas individualmente também uma segurança de seguir caminhos individuais, tá? Então o espiritual espera que haja esse compartilhado divino feminino com o masculino. Vamos ver aqui como o masculino está em relação ao feminino. 3 de ouros, tem uma reunião aqui, um encontro. O as de espadas, vai ter uma conversa que terá uma decisão. 5 de copas, para falar sobre o que está preocupando o masculino, tá? Na verdade, aqui eu vejo que tem um final de ciclo em relação ao masculino e o feminino, final de ciclo que finaliza talvez uma ilusão ligada a uma crença, valores que carregavam. Eu vejo o masculino assim, chorando o leite derramado, tá? Chorando mesmo o leite derramado. Aqui eu vejo que tem uma decisão ligada ao material também, tá? O masculino não tá querendo soltar aqui o que tem. O masculino tá querendo manter uma estrutura, tá? Uma estrutura financeira, material, uma dinâmica de rotina. Tem casos aqui que o masculino ele tá querendo manter 2 situações, tá? Mas aqui fala que vai ter uma decisão, sim. Aqui vai ter uma ruptura. Eu vejo que de hoje a no máximo 28 dias, o masculino aqui tendo que sair de uma zona talvez de vítima, tá? De vítima, de se colocar numa situação de vítima, de murmúrio e ter que tomar uma decisão aqui, tá? Porque o masculino realmente chega num ponto que não tem como, né? O masculino chega num ponto que não tem como você mentir para você que a realidade, né? 9 de paus. O masculino vai ter que tomar decisões, sim, mais para frente. Tem uma energia aqui de isolamento do masculino para tentar se recuperar aqui de um sentimento de traição. Mas aqui eu vejo que o masculino mesmo que cavou aqui todo essa dinâmica, porque aqui tem uma sabotagem, tem mentira, tem algo que já está sendo anunciado, né? Vamos ver aqui o que o masculino pensa do feminino. 5 de ouros, 10 de copas e o 4 de ouros e o 10 de espadas. Os sentimentos e os pensamentos estão misturados bastante do masculino, porque aqui eu vejo o masculino muito preocupado com um acordo, alguma coisa, uma reunião que vai acontecer, o masculino tentando se defender das próprias atitudes,
tá? O masculino tentando aí se defender, tentando resolver, né? Então, um sentimento de dor ligado ao feminino, tem um sentimento de dor. Aqui também fala desse pensamento do masculino, de um abandono do feminino, né? O masculino sentindo que está em dívida com o feminino, está em dívida mesmo, e que tem que pagar algo pro feminino, tá? E assim, tem essa energia inicial que o espiritual espera, que é a troca, o reconhecimento do vento que bate lá, bate cá, mas que a gente pode manter algo legal juntos, mas que a tendência é cada um ter uma realização fora a relação, uma individualidade, né? Uma vida sozinho, assim. Então, o masculino pensando no feminino aqui, em pagar algo pro feminino, tá? Vamos ver aqui o que está bloqueado hoje para o masculino. O mundo, fechamento de um grande ciclo, rápido, tá? Não. Qual que é o desafio do masculino? O 10 de ouros, o fim de uma estrutura. E a decisão que precisa ser tomada. Eu vou colocar o celular para carregar, gente. Bom, gente, agora vai ficar um pouquinho mais baixo o som. Por quê? Porque eu coloquei o carregador para terminar. Bom, o que eu vejo aqui, que eu estava falando, né, que está bloqueado aqui para o masculino, é o masculino continuar com uma energia dual ligado à vida, tá? O masculino aqui tá bloqueado à dúvida, o talvez, né? Ou dois caminhos. O masculino vai ter que decidir aqui. Vamos ver qual o desafio do masculino atualmente. Peguei o tarô diferente. Qual que é o desafio do masculino atualmente? Aqui saiu a roda da fortuna. Aqui. Roda da fortuna, mudanças inesperadas. Vamos ver aqui. Qual o desafio do masculino? 9 de copas. E ó, no fundo tinha 9 de ouros. O desafio do masculino realmente é essas conquistas solo, tá? O que tá bloqueado para o masculino realmente é algumas realizações que o masculino tinha em parceria com esse feminino, com uma estrutura familiar. O masculino vai ser desafiado agora a realizar sozinhos os valores aí, tá? Os valores não, os desejos, né, emocionais, materiais. Aqui vai ser um desafio muito grande, porque sempre houve esse apoio, né? O masculino está sendo desafiado aí a romper uma estrutura antiga, tá? Uma estrutura antiga mesmo. E selecionar o que vai querer para o futuro. O masculino talvez tinha muito, recebia de todos os lados, e agora vai ser tirado mesmo, não tem mais como continuar com essa contribuição geral. O masculino ele vai ter que se posicionar, e aqui tá falando claro que o desafio maior é esse solo, que o masculino não está acostumado. Vamos ver qual a bênção do masculino. O 2 de copas, a conexão, tá? E a lua. Aqui tem uma conexão que está oculta do masculino, tá? O masculino está conectado com um feminino que traz a alquimia, né? O masculino ele não vai poder ter tudo que tinha, estruturas,
até mesmo variedades de contribuições, tá? Não vai poder, tá? Isso não tem como mais, mas o masculino vai ter um encontro com a energia Yin. E aqui tudo indica que é oculto, tá? Oculto. Aqui tem uma preocupação muito grande do masculino ficar só, de não conseguir reconhecer e realizar como tinha antigamente. Me parece que a energia do masculino, o masculino está lidando com uma redução dos recursos, tá? Uma redução expressiva. Mas aqui fala que a bênção é que o masculino não fica só. Talvez a nível social, o masculino mostre uma solitude. Mas aqui no oculto tem uma pessoa dando suporte, tá? O masculino tem uma energia Yin casando com o masculino. Eu acredito que é uma pessoa aqui, tá? Que não é um equilíbrio dentro. Não, é uma pessoa física. Tá tendo um acasalamento oculto das duas energias, né? Do masculino com o feminino nesse momento. Vamos ver aqui que está bloqueado do masculino em relação ao feminino. Olha lá. A conexão exposta. Leão, a liberdade de expressão. Tá? 7 de ouros. Aqui tá bloqueado essa dinâmica aberta, porque Leão, a força é a carta da liberdade, do sol. Tá bloqueado isso. Tá bloqueado o masculino revelar o feminino. Olha só, vou mostrar para vocês. O masculino, ele vem com uma nova habilidade, né? Vem um novo início do masculino. Veio um mago aqui, o masculino manifestando, né? Um crescimento, um amadurecimento. Veio o cavaleiro de paus, de ouros, os 6 de ouros e os 7 de ouros. O masculino tendo uma crescente aqui, um crescimento, uma ajuda para lidar com as coisas da matéria, mas aqui tudo oculto, tá? Vamos ver aqui qual que é o desafio do masculino em relação ao feminino, o oculto, tá vendo? Aqui, 1, 2, 3, 4, e a morte, tá vendo? O desafio do masculino hoje está sendo manter esse processo de transformação com o feminino oculto, porque tem muitas divergências em relação ao passado. Aqui o desafio maior é esse. Vamos ver a bênção. A bênção do masculino em relação ao feminino. O as de copas, o transbordar. E o mago. O masculino vai conseguir reverter algum mal aí ligado ao feminino. Alguma situação assim, alguma situação difícil ligado ao feminino, o masculino vai conseguir reverter. Eu vejo aqui que tem um transbordar entre o masculino e o feminino, mas tudo oculto, tá? Tá tudo oculto, não pode ser mostrado. Vamos ver aqui um futuro próximo, imediato, né? Futuro imediato entre o feminino, o masculino e o feminino. Futuro imediato, pausa. Futuro próximo, rei de paus.
Aqui, por enquanto, nas próximas horas, pausa, reflexão, tá? Pode ser que no decorrer aí dos dias o masculino tenha um avanço em relação ao feminino, mas nesse momento está em pausa. Masculino refletindo sobre os próximos passos, tomando coragem. O que está oculto ao masculino em relação ao feminino? O mago, a manifestação. O masculino, ele não vê, mas ele já conseguiu fazer a alquimia pro feminino, ele já conseguiu resolver aqui algo pro feminino, mas ele não vê ainda. Ele não vê que já foi feita a alquimia pro feminino. Vamos ver aqui qual que é o sentimento do feminino pelo masculino. Sentimento. A imperatriz, certo? O 8 de espadas, pendurado, e o 2 de paus. Bom, qual que é o sentimento do feminino? Eu vejo o feminino lidando com as mazelas mesmo da matéria, tá? Feminino muito assim, para baixo, se sentindo assim, apesar de inicialmente ter imperatriz, depois vem o 8 de espadas, junto com o pendurado. O feminino tinha programado muita coisa, tá? Só que nesse momento eu vejo uma tristeza do feminino, porque parece que a situação não proporciona essa prosperidade e essa vitalidade para o feminino, tá? O feminino tá lidando com realmente questões muito densas da matéria, e a nível mental o feminino tá passando por dificuldades aí, né? Tentando lutar, mas assim, eu vejo que nesse momento tá um pouco difícil o feminino ser muito otimista, tá? Em relação ao momento. Aqui eu vejo que mais ou menos aí 28 dias o feminino já começa a ver a luz do sol, né? Já começa a sair de uma energia muito densa do diabo mesmo. A energia do diabo, gente, é uma energia lenta. Sabe quando você sente as coisas paradas? Parece que nada vai. É uma energia muito densa. E o feminino tá lidando com essa energia, lutando aí para sair dessa energia. E aqui a gente vê o 2 de paus, o 2 de copas e o pajem de copas. Então aqui fala que futuramente o feminino se afasta dessa energia densa, emocional, uma mágoa, uma ansiedade, uma coisa ruim em relação ao masculino. O feminino vai conseguir fazer a alquimia dessa energia, porque eu sinto que paira. Na última leitura teve o diabo, né? Paira sobre o masculino e o feminino essa energia densa, tá? Eu volto a falar, o Capricórnio foi o que fez a sociedade, tá? Tirou da mente de peixes e produziu a sociedade. Então, tudo que tem de regras, leis, que é certo, que é errado, Capricórnio cuida disso, tá? Socialmente falando. Então, o feminino e o masculino tá passando por um julgamento, né? Esse crivo social. E é muito pesado isso, porque não tem a ver com o espiritual, mas com o que rola aqui nessa matéria, que não tá batendo, né, com o que o masculino e o feminino precisa desempenhar para ser aceito socialmente. Então, além de você estar lidando com as questões espirituais dentro de você, do que você se conecta com o masculino com o feminino, você tem que estar adequado socialmente. Então, tem um conflito muito grande aqui, muito grande,
Porque geralmente o que está exposto a nível social não é aceito, porque não está dentro das normas, tá? E só que espiritualmente está tudo certo. Então é isso. Esse é a dificuldade dessas energias, né? A bendita domesticação, né? Então aqui o feminino vai sair de uma posição assim bastante difícil ligado ao masculino. Tem sentimento, hoje eu vejo o feminino remando para sair de uma sombra muito grande, tá? Vamos ver o pensamento do feminino em relação ao masculino. 4 de ouros, o bloqueio, o 4 de paus e o 9 de espadas e o 9 de paus. O feminino aqui numa energia totalmente de vou manter as minhas estruturas, me proteger o máximo possível. O feminino entendendo que é um final de ciclo com o masculino. O feminino também entendendo que tem alguns planos que foram feitos inicialmente que vai ter que dar uma pausa. O feminino entende que tem um bloqueio. Aí o feminino está tentando sair dessa energia densa, né? Buscando se movimentar, sair, tomar banho de sol. O feminino está buscando aí sair dessa energia, né? De cuidar de si. O feminino está buscando isso, mas a cabeça não tá onde o corpo tá. Tá na praia, a cabeça tá em outro lugar. Tá no verão, a cabeça tá no inverno, tá? E o feminino assim se sentindo, vai se sentir numa posição assim bastante difícil, porque aqui tem uma libertação, mas não é uma libertação que você se sente bem, né? Você volta à vida, mas com uma energia assim de você se sentindo para baixo, down, né? Você não está se sentindo confortável em iniciar de novo, né? Você está saindo de um lugar assim de isolamento, mas tem um apontamento do porquê você estava no isolamento. Então, o feminino tá muito complicado com o feminino também, tá? Mas o feminino parece que tem uma estrutura mais firme para aguentar todos esses processos, né? Então, assim, o feminino pensa no masculino, pensa o masculino, assim, em alguns momentos sem saída. Vamos ver aqui qual o bloqueio do feminino, os enamorados, a dúvida e o louco. O bloqueio do feminino aqui e o 4 de copas é o feminino continuar aceitando uma situação, qualquer situação na vida que não está proporcionando o que ela, a pessoa, o que o feminino quer, né? Então aqui o feminino tendo que se jogar no novo, buscar mudança mesmo, né? Aqui eu vejo que o que está bloqueado é o feminino ficar nessa energia de não, isso me basta. Não, o feminino ele vai ter que se jogar mesmo, porque está bloqueado essa conivência com a tristeza, né? Com o que não está bom. Vamos ver o desafio do feminino, os enamorados de novo. Nossa, meu Deus. É uma conexão forte, né? Conexão fortíssima e a ruptura. Nossa. Aqui, ó, temos o carro e a justiça. É o desafio e a estrela. Aqui o desafio maior é romper com essa estrutura, né?
e acreditar que tem algo melhor no futuro. Tá sendo muito difícil para o feminino soltar um sonho do passado, uma estrutura. Vamos ver a bênção do feminino, o carro, o avanço, a vitória, principalmente na questão material, tá? Que tem uma vitória no financeiro e no trabalho. O feminino começa a se recuperar. Vamos ver aqui qual é o bloqueio do feminino em relação ao masculino. 3 de espadas. É o bloqueio ao feminino continuar nessa energia de murmúrio sobre a decisão que tomou, de romper. O feminino tomou uma decisão aqui recente, que pode ser que esteja aí perturbando muito, né, o feminino, porque por causa dessa decisão aqui, mudou o destino dessa relação aqui, tá? Mas estava muito bem acordado no espiritual. Não tinha como o feminino aterrissar naquela mesma confusão, naquela energia netuniana, não. Foi necessário o feminino desviar de rota, machucar, para que tivesse o curso certo. Porque aqui, provavelmente, se não tivesse tomado essa atitude, o masculino teria algum tipo de atitude grave sobre o feminino, tá? Vamos ver aqui o desafio do feminino em relação ao masculino. 2 de espadas e o 3 de ouros. O desafio maior aqui do feminino em relação ao masculino é a dificuldade de entrar em acordo, né? Entrar em acordo, 7 de espadas e o julgamento. A dificuldade é do masculino realmente mudar o sistema de crença, né? Eu vejo que aos poucos o masculino ele vai começar a se dar conta, né? Ter um novo olhar sobre o feminino, uma clareza emocional, mas vai ser um desafio aqui. Resolver as coisas com o masculino, principalmente coisas antigas, que precisa de uma nova fala, de um novo comportamento. Vamos ver a bênção do feminino em relação ao masculino. 6 de ouros, o fim de um vício, fim de uma batalha espiritual, de uma batalha de aprendizado. Rei de ouros e a morte. O feminino, e terminamos com o rei de paus, que é o rei de paus aqui, que vai ser o avanço futuro, né? O masculino pensando, refletindo sobre os próximos passos em relação ao feminino. Aqui eu vejo que a bênção maior do feminino em relação ao masculino foi terminar com uma relação desequilibrada, tá? Por mais que o feminino esteja se culpando por uma atitude que tomou recente em relação ao masculino, que está trazendo situações desconfortáveis para ambos, aqui foi o melhor, porque é como se o feminino tivesse parado no ponto certo. Daqui para frente, se tivesse continuado, traria danos irreversíveis, tá? Para a energia feminina, irreversíveis, e para o masculino também, né? Então aqui a bênção que eu vejo é que finaliza um vício, um desequilíbrio material de dar e receber. Tinha alguma coisa de desequilíbrio ligada a dinheiro, trabalho, responsabilidade, compromisso, dinheiro, tem coisas aí
isso finaliza, morre. Aqui tem uma transformação muito grande. E eu vejo que o feminino força o masculino a mudar a sua própria realidade. Porque parece que o masculino, lembra que saiu o Hierofante? O masculino, ele estava acomodado numa situação de negligência dentro das parcerias, tá? Negligência, escondendo coisas aqui. E toda essa atitude do feminino expõe toda a toxicidade do masculino e a negligência do masculino. Talvez o masculino tinha uma falta de reconhecimento da parceria com o feminino. Foi necessário para o masculino acordar, né? E focar no novo caminho. Vamos ver aqui qual que é o futuro imediato do feminino com o masculino. Cavaleiro de Espadas e o 3 de Ouros. Tem uma comunicação ou algum movimento do feminino que tem a ver com essa reunião ou com esse encontro, tá? O feminino buscando alguma solução antes dessa reunião. Vamos ver futuro próximo. 7 de Paus. Chega algum tipo de comunicação no trabalho pro feminino, que traz um sentimento de realização. O feminino vai começar a se recuperar, tá? Porque o feminino teve perdas por negligência do masculino, tá? E por também se colocar numa posição de deixar ser negligenciado, tá? Mas o feminino começa a se recuperar com toda certeza aqui e há uma purificação da energia do feminino. Vamos ver aqui. Vamos ver o que está bloqueado para essas energias do casal, né? O que está bloqueado para a energia Yin e Yang. O que está bloqueado? 3 de Ouros. Futuro estagnado numa energia bélica e numa energia aqui onde o chakra cardíaco estava bloqueado, tá? Tá bloqueado isso. Um comportamento antigo. Qual o desafio da energia Yin e Yang? 9 de espadas. Tá vendo que veio 9 de espadas para os dois? Soltar as preocupações, tá? Ligadas à família, à casa, Leão, a filhos ou uma exposição social. Aqui precisa soltar essa energia de tentar esconder sentimentos aqui também, tá? Feminino e masculino tem que se libertar disso. Tem que acreditar. Aqui o espiritual fala que uma das coisas que o feminino e o masculino precisa aprender é que torres existem, tá? Eu vejo que tem um fundo assim de muita vergonha aqui do feminino e o masculino, ou de insegurança por tudo que está sendo exposto. O feminino e o masculino precisam entender que todo início tem um desmoronamento atrás, né? E que não adianta colocar máscaras diante de uma situação tão difícil, né? Que não tem para onde fingir que é apático a situação. Não, é uma torre, é uma exposição, né? Não está bem e tudo bem, né? O desafio maior é deixar as claras
tudo que está acontecendo e compreender que é natural essa desconstrução e essa alquimia, esse novo início, e que a gente precisa tirar essas máscaras. Vamos ver aqui. E aquilo, se continuar com máscara, tem outras rupturas, para que até você ficar nu, porque o feminino e o masculino, a energia yin e yang precisa ser purificada das domesticações terrenas. Então vai ser torre atrás de torre, tá? Até ficar nu, ficar a energia genuína. Vamos ver aqui a bênção do casal. 2 de ouros. Eu vou finalizar por aqui, porque já deu uma sincronicidade com o espiritual, que inicialmente traz o 2 de ouros e fecha com o 2 de ouros. Então, o espiritual quer que haja uma chance a mais, que o feminino e o masculino se dê uma chance, né? Que haja um equilíbrio, que haja uma consciência do vento que bate lá, bate cá, tá? Que precisa, sim, pegar essa oportunidade para se libertar, se fortalecer, tá? Se fortalecer e não... 8, 9, 10, 11, 12. E não se amarrar, se acorrentar, tá? Numa estrutura. Existem várias maneiras de dar e receber. Então, aqui... o espiritual, a bênção desse casal é a oportunidade da troca, né? Genuína, de finalizar com as ilusões e de se transformar, de renascer. E a oportunidade de aprender, né? Todo mundo tem o direito de aprender. Vocês sabem que agora vem um sentimento tão forte no meu coração de que como a gente é mesquinho, né? Porque a antiga escola, ela fala de um aprendizado que você tem ele e morre com ele. E essa era de Aquário fala, não, você veio para aprender o tempo todo. Então é assim, falas, a pessoa morre e não aprende. Cada um tem o seu tempo, né? Mas tem que dar a oportunidade, sim, da pessoa se modificar, tá? Bom, gente, só para finalizar que o celular esquentou de novo. Olha, então, como eu disse, como a gente né? Então, essa era de Aquário veio para trazer a oportunidade da gente reaprender, né? Eu vou finalizar com essa mensagem que tá vindo muito forte no meu coração. Não tenha medo de errar e corrigir, tá? Não deixe que o julgo social impeça de você dar uma oportunidade para você e para o outro, né? E eu tô falando a nível geral de vida, né? Eu acho que eu já falei aqui, mas eu vou voltar a falar. Eu engravidei muito cedo e meus pais me botaram para fora. E eu sou hoje o que eu sou, claro, por essas experiências, né? Mas hoje eu acredito que o nível de Capricórnio neles era tão alto, dessa domesticação, dessa antiga escola, que eles não poderiam acolher uma filha grávida, porque era como se fosse um modo de punir, mostrar para a sociedade, olha o que a gente fez, ela errou, né? Vocês veem o grau dessa domesticação. E não adianta vir aqui no comentário e falar assim, nossa, eu não sou assim. Todo mundo tem um nível de Capricórnio muito grave dentro de si. Então, é necessário que a gente entenda que nesse momento histórico, a gente vai ter que reformular as coisas. A gente vai ter que mudar esse modo de punição, tá? Porque somos seres em construção,
né? Tá nascendo uma nova sociedade, novos tipos de relacionamento, e acusar e apontar não é o caminho, né? Não é o caminho. As energias, a energia Yin e Yang precisa dar as mãos, né? A gente precisa dar a mão para que a gente consiga juntos modificar e não segregar, não separar, tá? Então é isso, um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado da leitura hoje, da mensagem. Foi bem tranquila, eu estou tranquila e eu sinto que a energia de vocês também. Um beijo, fraternidade de luz, irmandade, e a gente se vê numa próxima reflexão, girando uma chave. Se cuidem.